Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, né, vamos discutir um pouquinho agora sobre a lei de Lenz, né, que na verdade não é uma lei nova, né, do eletromagnetismo que a gente precisa deduzir, não. Na verdade a lei de Lenz ela já está contida na lei de Faraday, que a gente deduziu na última aula. Okay, mais especificamente, né, vamos lá, qual que é a lei de Faraday que a gente deduziu? Né? A lei de Faraday ela é dada, né, na sua forma integral, né, diferencial ainda vou deduzir nas próximas aulas, mas enfim, ela é dada por integral de E dl, né, ou seja, integral de caminho do campo elétrico em um caminho C qualquer, desde que ele esteja fechado, esse cara daqui é igual a que ele é menos variação no tempo, né, do fluxo magnético, ok? E aí o que eu tinha comentado, uma coisa importante, né? Esse fluxo daqui ele é feito em uma certa superfície, ok? E aí essa curva daqui, né, que a gente faz essa integral, né, que está relacionada a esse fluxo, é a curva, né, correspondente ao bordo da superfície que a gente fez, né, exatamente o nosso fluxo, ok? E aí, como eu comentei com vocês na última aula, né, quem gera esse campo daqui de origem não eletrostática são as variações de campo magnético. Por conta disso, né, quando a gente relaciona a força eletromotriz, né, gerada pelo campo elétrico com a variação do fluxo magnético, essa variação de fluxo ela é gerada por conta de variações no campo magnético, ok? Especificamente, então, sempre que a gente escreve a lei de Faraday desse jeito daqui, ok? Que esse lado esquerdo está relacionado à integral do campo elétrico, né? E essa variação de fluxo daqui, né, no tempo, necessariamente é por conta de variações desses caras, ok? Do campo magnético. Por conta disso, né, uma forma mais adequada de se escrever, né, a nossa lei de Faraday, né, de uma forma que não gere confusões, né, sobre como é que o fluxo está sendo variado, é o quê? Passar exatamente para dentro, né, a nossa derivada e falar que vai ser o fluxo da variação do campo magnético no tempo, ok? Então essa daqui seria a forma, digamos assim, menos problemática, né? Com menor possibilidade de ser confundida, né, da lei de Faraday. E aí o que nós chamamos, né, da lei de Lenz é esse sinalzinho daqui, ok? Apesar de ser só um sinal negativo, esse sinal diz muita coisa pra gente, ok? E aí, né, no caso, né, se vocês forem procurar a lei de Lenz, o que vocês vão ver vai ser um enunciado. Ok? A lei de Lenz fala que, enfim, vai estar mostrando, né? O campo elétrico que surge por variações de campo magnético, ele sempre surge de forma a se contrariar, né? A produzir um campo magnético contrário à variação de fluxo. Tudo isso está representado, né, por esse sinalzinho de menos. A minha ideia aqui, né, nessa aula, é mostrar exatamente o significado desse sinal de menos, para que a gente possa enunciar, né, dessa forma mais bonita, com palavras, a lei de Lenz, né, de uma forma que fique entendível. E depois, né, o que eu pretendo mostrar para vocês é que esse sinal de menos daqui, ele é extremamente importante, né, não só porque ele, né, obviamente é o sinal correto, né, exatamente para a lei de Faraday, como também se esse cara daqui tivesse um sinal positivo, o eletromagnetismo ele seria instável. Então esse sinal de menos daqui, ele é extremamente importante para a estabilidade dos campos elétricos e magnéticos. Enfim, eu vou mostrar isso ao longo da aula, né? Mas é só para deixar claro que esse sinal de menos daqui, ele não é só uma característica simples, né, desse tipo de fenômeno, ok? Da forma que o campo elétrico se relaciona com o campo magnético. Não, ele é importantíssimo, inclusive, para a consistência das próprias equações e dos fenômenos eletromagnéticos. Mas bom, para que a gente possa discutir e entender um pouquinho melhor, né, o significado desse menos aqui, né, eu vou supor a seguinte situação. Imagina que a gente tem aqui uma espira, ok? Uma espira, e ela está imersa em uma região, né, com o campo magnético para cima, ok? Então ela está imersa numa região com o campo magnético para cima, e eu vou supor que esse campo daqui ele tem módulo B0, que multiplica 1 menos t na direção z, sendo que a direção z é essa direção aqui para cima que eu estou ilustrando. E aí o que eu vou calcular com vocês aqui nesse nosso problema é qual que vai ser a direção e o sentido desse campo elétrico. Okay? Porque a partir disso, a partir dessa situação, a gente consegue, né, a gente já consegue ilustrar bem o significado físico desse sinal de menos. Mas bom, uma informação que eu já vou colocar aqui desse nosso problema, né, para poder facilitar a nossa discussão e para que a gente foque realmente no que a gente precisa focar aqui, que é na lei de Lenz, né, nesse sinal de menos, eu já vou colocar o seguinte resultado. Se vocês analisarem todo o ambiente que essa espira daqui está, levando em conta esse eixo daqui como um eixo de referência, vocês vão perceber que aqui a gente tem uma simetria cilíndrica. A gente tem uma simetria tanto de rotação, né, do espaço inteiro em relação a esse eixo, e também se a gente pega esse espaço inteiro, que é um espaço que tem esse campo magnético, se a gente joga ele para cima ou para baixo, o campo magnético também não muda. Então percebam que no ambiente na qual essa espira está, né, nós temos uma simetria cilíndrica com relação a esse eixo. Além disso, a gente tem essa relação, né, integral de caminho fechado de EdL é diferente de zero. E como o campo elétrico que vai surgir aqui ele tem origem não eletrostática, a gente também sabe que o campo elétrico nessa situação ele também vai obedecer integral de E dA
é igual a zero, ok? Por quê? Porque não existem cargas nessa nossa situação para poder gerar campo. Todo o campo está sendo gerado por variações de campo magnético. Mas bom, dado isso, né, a informação que eu já vou adiantar para vocês é a seguinte. Dado que nessa nossa situação, nesse exemplo que eu estou construindo com vocês, o campo elétrico ele obedece essas duas expressões e que nós estamos querendo calcular o campo elétrico em cima dessa espira daqui, né, é possível mostrar, né, dado que o campo obedece essas duas expressões, que o nosso campo elétrico ele vai ser um módulo qualquer na direção θ. Sendo que esse θ daqui é exatamente a direção, né, tangente, aqui é o fio, né, que circunda esse eixo daqui que eu estou colocando de referência, ok? No caso, né, o campo pode estar tanto girando nesse sentido, quanto girando nesse sentido daqui, ok? O que eu estou querendo dizer com essa expressão é somente que ele está circundando, né, esse eixo de referência, ou seja, ele é sempre tangente a essa espirazinha. Quem vai determinar se é num sentido ou outro vai ser exatamente a análise que eu vou fazer aqui com vocês a respeito da lei de Faraday, ok? Mas enfim, eu já vou colocar essa informação aqui porque é interessante a gente já trabalhar, né, aqui nesse nosso contexto, sabendo que o nosso campo ele sempre vai ser dessa forma. Apesar de eu falar que eu só estou colocando essa informação aqui, esse tipo de análise, né, qualquer um de vocês que acompanhou o meu curso consegue fazer, né, principalmente se vocês viram exatamente aquelas aulas, né, de eu resolvendo problemas de campo elétrico e magnético, né, nesse caso, principalmente se vocês viram as aulas que eu resolvo campos magnéticos com alto grau de simetria utilizando lei de Ampère. O raciocínio é exatamente o mesmo, ok? Né, dado essas considerações daqui, né, se você considera esse eixo, a simetria do problema, né, você consegue chegar nessa informação. Então já vou partir dela, porque o meu objetivo aqui não é ficar discutindo a simetria desse problema. O meu objetivo aqui com vocês é mostrar o significado desse sinal de menos. Então quanto mais informação adiantar, né, que não é necessária aqui para o nosso desenrolar, melhor, porque a gente foca exatamente as discussões em cada vídeo específico para aquela discussão. Mas bom, dado isso, o que eu pretendo calcular com vocês aqui é se o campo elétrico está nesse sentido ou nesse sentido e, claro, linkar isso com esse sinal de menos, ok? Então vamos lá, inicialmente, como é que a gente sabe falar, né? Como é que é uma maneira simples a gente calcular, né, exatamente se o nosso campo vai estar nesse sentido ou nesse sentido aqui? Uma maneira natural de se fazer isso é calcular exatamente esse cara. E é simples visualizar isso pelo seguinte, se a gente for calcular essa integral de EdL, né, obviamente a gente vai calcular em torno desse circuito C daqui. Toda vez que a gente vai fazer esse tipo de integração, né, e a gente escolhe um caminho, a gente também tem que escolher qual que é o sentido que a gente vai percorrer esse caminho. Ok? Vamos supor que a gente escolha esse sentido daqui, ok? Imagina que a gente escolha esse sentido daqui de integração. Se essa integral for maior do que zero, significa que o campo elétrico ele está sempre apontando na mesma direção e o sentido que esses DLs. Como a gente já sabe que o nosso campo ele é sempre tangente a esse caminho, seja num sentido, seja de outro, integral de EdL sempre vai ser estritamente positivo ou estritamente negativo. Não tem jeito dele ficar positivo uma hora e negativo na outra. Então, né, calculando essa integral de EdL, matou o problema. Dado que a gente sabe que o nosso campo é desse jeito, a gente já sabe falar tranquilamente se ele está indo para um sentido ou se ele está indo para o outro. Ok? E aí, no caso, né, o que a lei de Faraday fala para a gente é o quê? Olha, é possível você calcular essa integral de EdL analisando o quê? A variação no tempo do fluxo magnético. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse nosso caso é, vamos calcular esse cara, né, e a partir dessa igualdade a gente vai falar, né, se esse cara está em um sentido ou no outro. E claro, isso vai trazer informação desse sinal de menos. Então, vamos começar do início, né? O lado direito da igualdade, ele leva em conta o quê? Primeiro, ele leva em conta derivada de B no tempo. Então, né, se a gente tem o B, o que a gente tem que fazer agora é derivada de B no tempo. Então, quanto é que vale del B, del T? Del B, del T, se a gente pega essa expressão daqui, é imediato, certo? Esse cara daqui vai valer quanto? Vai valer menos B0 na direção Z. Logo, apesar do campo magnético estar apontando para cima, a variação do campo magnético está apontando para onde? Está apontando para baixo, ok? O nosso del B, del T está apontando para baixo. Tendo em mãos a variação do campo magnético, o que a gente faz? Agora a gente vai calcular o fluxo desse vetor daqui, da variação do campo magnético no tempo, em alguma superfície qualquer que tenha como bordo esse circuitinho daqui. Como a gente não é besta, a gente sempre escolhe a superfície óbvia, ok? Eu escolhi aqui um circuitinho plano, simples, a gente sempre vai escolher a superfície óbvia aqui delimitada por esse circuitinho, ok? Essa é a nossa superfície S daqui. Agora, toda vez que a gente calcula o fluxo, aparece esse vetor de área dA, ok? E essa superfície é uma superfície aberta, não é uma superfície fechada. Então, significa que, num primeiro momento, né, para a gente calcular esse fluxo, existe uma certa ambiguidade. Né? A gente pode definir o vetor dA como sendo, né, um vetor para cima, ou como sendo um vetor para baixo, porque tanto a direção para cima quanto a para baixo vai ser perpendicular a essa superfície. Qual direção que a gente vai escolher? Na prática, tanto faz. Né? Você pode escolher tanto para cima quanto para baixo. Apesar dessa ambiguidade, o nosso resultado final não depende se você escolheu esse cara para cima ou para baixo. Por quê? Porque a gente está relacionando essa integral de fluxo com a integral ao longo dessa borda daqui, certo? Ao longo desse circuito. Então significa que a escolha desse vetor dA, ela tem que ser relacionada com
o sentido da escolha de integração, né? Isso é dado pela regra da mão direita. Isso significa que, ó, vamos supor que você queira usar o seu dA para cima, ok? Quando você for relacionar esse cara com essa integral de EDL, você vai estar relacionando com a integral de EDL em qual sentido de integração? Você vai estar relacionando com este sentido de integração. Porque pela regra da mão direita, né, se você coloca o seu dedão a favor desse dA que você escolheu e você roda os dedos, esse sentido do rodar dos seus dedos vai ser o sentido de integração que você vai estar calculando implicitamente o lado esquerdo. Então, sempre que você tem integrais de fluxo, né, relacionados com integrais de caminho, você sempre tem que ser condizente nessa escolha, ok? A partir da regra da mão direita. Eu vou escolher o nosso vetor dA para baixo, ok? Por escolha minha mesmo. Então, eu vou escolher os vetores dA dessa superfície aqui para baixo, ok? Com o módulo exatamente o valor, né, da área infinitesimal desses caras, ok? Mas com direção em sentido para baixo, né, que vai ser a mesma direção em sentido desse nosso ΔB, ΔT. A partir dessa escolha daqui, né, a gente tem o quê? Que a nossa integral nessa superfície S de derivada do campo magnético no tempo, né, dA, o fluxo da derivada do campo magnético no tempo nessa superfície, percebam que esse cara daqui vai ser quê? Vai ser maior que zero. Okay? Eu acho que aqui deve ser óbvio para todo mundo, certo? Esse produto escalar vai ser sempre maior do que zero, porque todos os elementos dAs vão estar apontando para baixo. O ΔB, ΔT vai estar sempre apontando para baixo. Então, o produto escalar de dois vetores que apontam na mesma direção é sempre positivo, né? E aqui eu estou somando coisas positivas, vai dar positivo. Isso significa que a nossa integral de EDL vai ter qual sinal? Vai ter um sinal negativo. Por quê? Porque o nosso integral de EDL, ela não vai ser igual a menos esse fluxo que a gente acabou de calcular. Se esse cara é maior do que zero, e, né, aqui tem um sinal de menos, esse sinal de menos vai fazer o quê? Vai fazer com que essa integral ela tenha um sinal negativo, ok? Agora, essa integral daqui, ela está sendo feita em qual sentido? É só verificar aqui pela regra da mão direita. Coloque o seu dedão a favor dos vetores dA e rode, né, os dedos, sendo que esse movimento de rodar do seu dedo vai estar apontando, né, exatamente no sentido de integração. Se você fizer isso, você vai perceber é que o caminho de integração que a gente escolheu é esse caminho daqui, ó, e esse caminho daqui. Então, a gente está fazendo o caminho de integração dessa forma. E perceba, essa integral de EDL deu negativo. O que significa? Significa que o nosso campo elétrico ele vai estar no sentido contrário, exatamente, a esse sentido de integração. Ou seja, o nosso campo elétrico ele vai estar em qual sentido? Nosso campo elétrico vai estar nesse sentido daqui. Então perceba que se não existisse esse sinal de menos, né, a gente chegaria na conclusão que o nosso integral de EDL é maior que zero. E aí, por consequência, a gente chegaria na conclusão de que o nosso campo elétrico estaria no sentido contrário. Pois bem, dado que nós determinamos o sentido desse campo elétrico, né, e que esse sinal de menos ele tem um papel decisivo, né, exatamente na direção que esse cara está apontando, na direção e sentido que esse cara está apontando, o que a gente pode afirmar quanto a essa situação no ponto de vista interpretativo? Okay? O que a física está nos falando quanto ao campo ser nesse sentido daqui? Perceba que se existe um campo elétrico ao longo desse circuito, né, supondo que é de um fio condutor, o que vai acontecer? Esse campo elétrico vai induzir uma corrente. Uma corrente em qual sentido? Né, obviamente vai induzir uma corrente no mesmo sentido, né, do nosso campo elétrico. Afinal de contas, a força elétrica ela é proporcional. Para ficar menos poluído, né, vamos redesenhar aqui esse nosso circuito, né, só com as informações aqui que vão ser úteis para a gente. Okay? Então, aqui a gente tem o nosso circuito. Okay? Então, ó, aqui a gente tem o nosso circuito. A gente viu que o nosso ΔB, ΔT está apontando para baixo. Então, ΔB, ΔT está apontando para baixo. Okay? A gente viu que o nosso campo elétrico e a nossa corrente, okay, campo elétrico e, por consequência, a corrente, elas estão neste sentido daqui. E o fato de nós termos corrente fluindo nesse circuito faz com que essa corrente ela gere campo magnético. Como é que a gente sabe qual que vai ser o sentido desse campo magnético? A gente faz a regrinha da mão direita, ok? Se a gente faz a regrinha da mão direita, vocês vão ver que o campo magnético produzido por esse fio vai ser dessa forma daqui, ó. Vai ser para cima, ok? O campo magnético vai ser para cima. Então, esse aqui que vai ser o campo magnético produzido pela corrente, né, que apareceu, claro, pois existe esse campo elétrico daqui que foi induzido pela variação do campo magnético que tinha aqui no background. O que aconteceria se esse sinal de menos não existisse, se ele fosse um sinal positivo? O que aconteceria é que a gente chegaria numa corrente no sentido contrário. Certamente chegaria que a corrente estaria no sentido contrário. Se a corrente estivesse no sentido contrário, a gente chegaria que esse campo magnético produzido por essa corrente induzida no circuito, ela estaria para onde? Ela estaria direcionada para baixo. Então a gente mudaria o sentido do campo magnético. E essa informação ela é extremamente importante para que a gente possa interpretar de uma maneira geral a lei de Lenz, ok? Toda vez que você vai calcular esse lado direito da igualdade, toda vez que você vai calcular essa integral de fluxo daqui, né, sempre vai existir uma certa direção, uma certa orientação para o dA, que essa integral vai dar positivo.
ok? É só você pensar o seguinte, imagina que você escolha uma superfície qualquer, aí você escolhe esse vetor dA, ok? Se você escolhe esse vetor dA e essa integral dá negativa, obviamente, se você escolhe esse vetor dA daqui, essa sua integral, esse seu fluxo daqui vai dar positivo, certo? Você inverte a orientação desse cara, você troca o sinal de positivo para negativo. O sentido que você escolhe para o dA, que deixa essa parcela da lei de Faraday positiva, é o sentido na qual a variação do fluxo magnético está acontecendo. Então, olha só, nesse nosso caso daqui, perceba que a variação do campo magnético está sempre para baixo. Então, se a gente faz o fluxo dessa variação do campo magnético, ele vai ser para baixo necessariamente, o para baixo que vai ser o sentido positivo. Logo, o que esse sinal fala para a gente é o sentido da corrente que vai aparecer, o sentido da corrente induzida aqui, certo? Gerada por esse campo elétrico, vai ser sempre de forma a produzir um campo magnético contrário à variação de fluxo, que nesse nosso caso aqui é para baixo. Ou seja, se a gente pega uma superfície geral, que o campo magnético pode ter um comportamento muito bizarro, né? Se a gente escolhe um certo dA numa certa direção e sentido, ok? E aí a gente calcula a integral de ΔB, ΔT, produto escalar com dA, né, em alguma superfície, né, delimitada por esse contorno daqui, e esse cara dá maior do que zero, significa que o fluxo magnético está variando nessa direção. Essa aqui é a direção que o fluxo magnético está variando. Ou seja, se a direção que o fluxo magnético está variando é para baixo, significa que o campo magnético produzido pela corrente induzida vai ter que ser para cima. Certo? Então significa que o campo magnético induzido vai ter que ser para cima. O campo magnético induzido é para cima. Agora, se o campo magnético induzido é para cima, só fazer a regrinha da mão direita, né, e a gente chega nesse sentido daqui de contorno. Ou seja, a lei de Lenz, ela permite, né, que a gente, no ponto de vista interpretativo, determine qual que vai ser, né, o sentido da corrente que vai ser induzida nesse circuitinho, né, ou para esses casos daqui, né, como eu coloquei aqui, o sentido justamente que o campo elétrico vai estar apontando. Então, né, vamos enunciar aqui a nossa lei de Lenz, né, só para poder ficar mais completo. Então, né, tá aqui o nosso enunciado, né, em palavras da lei de Lenz, né, o campo magnético produzido pela corrente induzida sempre se opõe à variação do fluxo magnético, né, tudo isso representado por um sinalzinho de menos. E aí vem a questão que eu também queria discutir com vocês. E se aqui não fosse um sinal de menos? Se fosse um sinal de mais? Né? O que significaria, né, o campo magnético produzido pela corrente induzida ser sempre a favor da variação de fluxo magnético? Né? Para poder ilustrar essa situação, eu vou mostrar esse sinal de menos, né, para poder ficar mais ilustrativo. É possível mostrar, né, na situação da lei de Faraday, okay? Mas eu vou mostrar o significado desse sinal de menos no caso mais geral de indução. Okay? No caso em que epsilon é igual a menos variação do fluxo magnético no tempo. Okay? Não somente isso, mas eu vou ilustrar com aquele nosso probleminha, né, das duas últimas aulas. Okay? Que era qual probleminha? Imagina que aqui a gente tenha exatamente aqui uma região com campo magnético. Okay? Essa região daqui vai ter um certo campo magnético que vai estar saindo aqui, né, por suposição, né, vai estar saindo aqui, né, da tela, e a gente tem um circuito que está se movendo aqui, certo? Com uma certa velocidade V para a direita. Okay? Eu vou estar pegando exatamente naquele contexto que a força eletromotriz ela é produzida pela força magnética e não por um campo induzido. Okay? A lei de Faraday ela se aplicaria nesse problema se a gente mudasse de referencial, para o referencial que esse cara está parado e que essa região daqui está se movimentando para a esquerda com uma velocidade V. Okay? Mas percebam que no ponto de vista físico, né, das grandezas observadas, né, que é exatamente a força eletromotriz, a corrente, as coisas não variam. Obviamente, mesmo essa situação não sendo um exemplo de lei de Faraday, né, porque aqui o nosso campo magnético ele não está variando, né, aqui quem gera a força eletromotriz é a força magnética, como eu já calculei com vocês, mesmo assim, esse sinal de menos ele tem a mesma interpretação. Né? Até também porque, vamos combinar, né, a gente partiu dessa relação daqui para relacionar esse referencial e o referencial que esse cara está parado e o campo magnético indo para a esquerda, a gente usou essa equivalência para poder chegar na lei de Faraday, ok? Então esse sinal de menos que aparece na lei de Faraday, ele tem a mesma origem física desse sinal de menos para essa situação que não envolve a lei de Faraday, sim uma relação de indução eletromagnética geral. A lei de Lenz ela não é uma particularidade da lei de Faraday. Okay? A lei de Lenz ela vem de forma geral na indução eletromagnética. Né? Eu vou ilustrar com essa situação e não com a lei de Faraday, porque nessa situação que a indução é provocada, né, que a força eletromotriz, né, que induz movimentação de cargas é gerada pela força magnética, nessa situação daqui esse sinal de menos ele é facilmente visto em termos do sentido que a força magnética vai acabar aparecendo. E ilustra bem a situação, né, do porquê que esse sinal de menos é importante que seja um sinal de menos e não positivo.
Ok? Enfim, é por isso que eu estou escolhendo esse exemplo daqui para poder fazer esse cálculo. Mas, bom, analisando essa expressão somente pela perspectiva da lei de Lenz, né, qual que seria o sentido da corrente, apesar de já ter chegado nela com vocês nas últimas aulas? Né? É que é fácil de se ver. Olha só, a gente tem campos magnéticos que estão furando essa região daqui, exatamente saindo aqui da tela. Okay? Porém, perceba que, à medida que o tempo passa, essa espira está indo para a direita. Então, significa que o fluxo magnético ele está diminuindo. Se o campo magnético está apontando aqui, né, na direção saindo da tela, significa que o fluxo magnético ele é positivo exatamente no sentido saindo da tela. Agora, se ele está reduzindo, significa que o fluxo magnético ele está variando negativamente. Ou seja, a variação do fluxo magnético ela acontece entrando no quadro. Ok? O fluxo está variando no sentido entrando no quadro. Exatamente pelo fato do fluxo magnético ser para fora do quadro e ele está reduzindo. Então significa que ele está variando como? Ele está variando na direção entrando no quadro. Agora, se esse fluxo magnético está variando no sentido entrando no quadro, o campo magnético produzido pela corrente que vai fluir aqui, ele tem que apontar para onde? Ele tem que apontar para fora, porque ele se opõe a essa variação. Se a variação está acontecendo para dentro do quadro, o campo magnético produzido pela corrente induzida tem que ser para fora do quadro. É isso que a lei de Lenz está falando para a gente. Né? Ou seja, ele tem que ser o campo magnético, né, induzido, ele tem que apontar aqui para fora. Fazendo a regrinha da mão direita, né, coloca o seu dedão na direção do campo e gira os dedos para saber qual que vai ser a direção da corrente. Qual que vai ser a direção da corrente? Olha só que surpresa, vai ser essa direção daqui, né, esse sentido de corrente, perdão, que é exatamente o sentido que a gente tinha chegado nessas últimas aulas. Né? Eu cheguei exatamente nessa análise, né, com a força magnética, né, que eu fiz com vocês. Levando em conta que as correntes são feitas de cargas positivas, a gente sabe que a força magnética que vai aparecer vai ser o quê? Vai ser Q, V, VEC, B. Então, né, a direção e o sentido da força magnética vai ter exatamente a direção e sentido desse produto vetorial. Se vocês fazem V, VEC, B, né, vocês vão ver que a força magnética que vai aparecer nesse trecho de fio daqui, por conta dessa corrente estar para baixo, vocês vão ver que a força magnética, eu calculei isso com vocês nas últimas aulas, né, vai ser uma força magnética aqui para a esquerda. Ok? Nessa situação em que essa é a lei da indução. Agora, vamos supor que a lei de Lenz ela fosse invertida, ok? Vamos supor que em vez desse sinal de menos, esse sinal daqui fosse mais, certo? Às vezes a gente poderia pensar, beleza, mas como seria o eletromagnetismo se em vez de menos aqui, esse cara fosse mais? Ao trocar esse sinal de menos pelo sinal de mais, o que a gente está falando é o quê? O que a gente está falando é que o campo magnético produzido pela corrente induzida, ele não vai se opor à variação do fluxo, ele vai ser a favor da variação de fluxo. E a variação de fluxo, como nós comentamos, né? Aqui no caso eu tenho que tirar esses sentidos, né? Mas enfim, a variação de fluxo, como a gente comentou, é entrando no quadro. Então, se essa daqui fosse a expressão, significaria que o campo magnético induzido ele tem que estar apontando para dentro do quadro, a favor da variação de fluxo. Esse cara daqui, fazendo a regra da mão direita, ia gerar o quê? Um sentido de corrente invertido, né? Do que a gente conseguiu, né, o inverso dessa situação anterior. Então, esse sinal de menos, o que ele faz? Ele troca o sentido da corrente induzida. Agora vamos lá, força magnética, né? Força magnética é proporcional a V, VEC, B. Ok? Consequentemente, olha só, a velocidade dessas carguinhas daqui geradas pela corrente não vai ser para cima? V, VEC, B, façam a conta. Vai dar um vetor apontando para onde? Vai dar um vetor apontando para a direita. Esse cara daqui vai ser a nossa força magnética. E essa força magnética apontando para a direita aqui, ela vai gerar uma instabilidade no eletromagnetismo. Por quê? Porque, olha só, essa força magnética que apareceu, ela é a favor do movimento da espira. Então, vamos lá, na situação que aqui existe um menos, que aparece essa força magnética, o que significa experimentalmente? Significa que quando você vai puxando a espira, você sente uma força que dificulta esse puxar. Como eu discuti com vocês, o trabalho que a gente gasta para vencer essa força é o trabalho que se converte em energia elétrica. E essa situação, como é que seria? Seria equivalente a, olha, você começa a puxar a espira e aí do nada aparece uma força te ajudando a empurrar a espira. Por que isso daqui é um problema? Pelo seguinte, né? Imagina que a gente pegasse uma situação, né, que a espira não está se movimentando, está tudo parado. Se está tudo parado, acabou, não tem corrente. Agora, se você dá um peteleco, imagina que você dá um peteleco para a direita. Na nossa situação tradicional, quando você desce o peteleco para a direita, obviamente essa espira vai andar um pouquinho para a direita. Porém, vai aparecer essa força magnética retardando. Então, o que vai acontecer com esse movimento? Ele vai diminuindo e a espira volta a parar. E o que faz sentido, por quê? Porque você deu um peteleco, você forneceu energia para essa espira, certo? A espira andou. Como ela está andando, ela está transformando essa energia que você forneceu para ela em energia elétrica. Como está transformando em energia elétrica, né, gerando corrente, ela vai parando, porque a energia que ela tinha vai reduzindo. Agora, olha nesse caso daqui.
Imagina que agora a gente tenha um sinal positivo. Se você der um petelequinho aqui, essa espira vai andar um pouquinho para a direita. Agora, se ela anda um pouquinho para a direita nessa situação daqui, vai aparecer uma força magnética para a direita, fazendo com que ela ande mais rápido, aceleradamente para a direita. A conclusão que é possível tirar disso, num ponto de vista geral, é que toda situação que você perturbasse o sistema, desse um peteleco nele, e ele começasse a produzir corrente elétrica, o seu sistema ia começar a autoacelerar, ia começar a se acelerar sozinho, né, ia ficar cada vez mais rápido, gerando cada vez mais energia e ia produzir uma quantidade de energia infinita. Ou seja, o eletromagnetismo seria instável, porque qualquer sistema que não induz corrente, que você perturbe ele e ele começa a induzir, ele vai produzir energia infinita. A força magnética que surgiria aqui alimentaria o movimento da espira, aumentando a variação de fluxo magnético, aumentando a força eletromotriz, aumentando a corrente elétrica, ou seja, estaria brotando energia do nada, ok? Por isso que esse sinal de menos da lei de Lenz ele é extremamente importante, e inclusive é por isso que mesmo esse sinal de menos já estando na lei da indução, né, e na lei de Faraday, né, que normalmente o tema lei de Lenz ele é tratado separadamente, a análise da lei de Lenz é tratada separadamente, porque esse sinal de menos ele é tão importante, ele é tão profundo no eletromagnetismo que vale uma discussão à parte. Muitas vezes a gente tem a impressão que a lei de Lenz ela nos ajuda somente nisso, né, a determinar qual que vai ser o sentido da corrente analisando o fluxo magnético, mas não. Esse sinal de menos ele é muito importante, porque senão a gente teria energia infinita sendo produzida, a gente teria sistemas instáveis e o eletromagnetismo não seria viável, certo? Seria uma teoria que já de cara violaria todos os princípios físicos sensatos de leis de conservação e tudo, né? Então por isso que a lei de Lenz é tão importante que eu dediquei aqui uma aula específica para isso.